todo saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. Para onde quer que nos voltemos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual, em tudo que contemplarmos, não considerando a mancha do pecado, esse conhecimento é revelado. Somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa que opera em tudo e através de tudo, não importando o ramo de pesquisa que sigamos com o sincero propósito de chegar à verdade. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o infinito com o infinito. O efeito dessa comunhão sobre os aspectos físico, mental e espiritual está além de toda estimativa. Encontra-se nessa comunhão a mais elevada educação. Livro Educação, página 14. O tema da lição de hoje é Educação e Redenção, que é também o tema geral da nossa lição. Então fica aí até o fim, não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações e não se esquece também de deixar um comentário, né? A gente precisa saber o que você está pensando, a gente quer ouvir suas ideias também, a sua opinião sobre o que você está aprendendo aqui. E compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Então fica aí até o fim, né, e tenha um ótimo estudo. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos estudar aqui a palavra de Deus. O verso que inicia o nosso estudo aqui é um verso que se encontra em 2 Timóteo 3,16. Ele declara o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Interessante que aqui aparece a palavra educação, né? Educação na justiça. Então a palavra de Deus, ela é útil de várias formas. A educação cristã sem a palavra de Deus não existe. Então nós precisamos da palavra de Deus para fortalecer nosso intelecto, para nos fornecer conhecimento profundo sobre a vida, sobre a realidade. Então precisamos da palavra de Deus para tudo. A palavra de Deus ela é essencial na vida cristã. O cristão que não lê a palavra de Deus, ele não consegue desenvolver as suas virtudes, ele não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus. É impossível, né? A palavra de Deus ela é um item fundamental nesse processo. Se você tira a palavra de Deus dessa equação, então o resultado é zero. É zero. Não tem salvação sem o estudo da palavra de Deus. Não quer dizer que quem estuda está salvo. Não. Faz parte do processo. Mas se você tira a palavra de Deus do processo, pode ter certeza que não tem salvação, não. Então vamos lá. Educação e redenção. Vamos lembrar, a gente falou sobre o que era educação no primeiro vídeo, mas olha aí de novo na tela, né? Vamos relembrar o significado da palavra educação. A palavra educação em português vem de educar. A origem dessa, por sua vez, é do latim educare, que é um derivado de ex, que significa fora ou exterior, e dulcere, que tem o significado de guiar, instruir, conduzir. Então, educar significa conduzir para fora. Conduzir para fora. Então, eu vou só pincelar aqui o que a gente viu no primeiro vídeo. Quem quiser assistir, entender melhor a questão aí, então dá uma olhadinha aqui no link aqui. Eu vou dar só uma pincelada aqui no termo educação, só para a gente lembrar o que a gente viu no primeiro vídeo. Então a palavra educação significa conduzir para fora. Conduzir para fora o quê? O homem ele tem muitos dons, Deus concede dons, né? Nós temos a parábola dos talentos na palavra de Deus, onde Deus ele concedeu 10 talentos para um, concedeu 5 para outro e 1 para uma determinada pessoa. Então Deus dá para cada pessoa uma quantidade de talentos, de habilidades, de dons, né? De possibilidades. O ser humano ele tem isso lá guardado dentro de si. A verdadeira educação ela consegue colocar, né, isso para fora. Ela tira de dentro, né? Então ela guia, ela conduz, ela faz você descobrir
as habilidades, as suas potencialidades. E essas potencialidades, no caso da educação cristã, são potencialidades que devem ser usadas para a obra de Deus, para a causa de Deus, né? Mas ela tem uma relação com a redenção, com o plano da redenção de Deus, né? O colocar essas potencialidades para fora, ela representa algo no processo de salvação do ser humano. Então não é simplesmente você aprender, ser educado para você ser um bom pintor, né, para você ser um bom advogado, não. É para que você seja um bom cristão, para que você seja um bom filho de Deus, né, um nascido no reino. O nascido no reino é muito mais que isso. A palavra de Deus, a profissão que a palavra de Deus nos dá é de reis e sacerdotes. Nós temos um papel importantíssimo para desempenhar aqui na terra. Nós somos representantes de Deus. Somos ministros de Deus aqui na Terra. Mas para que isso aconteça de fato, da forma como Deus planeja, né, como é o objetivo do plano de Deus, é necessário que nós tenhamos uma experiência de aprendizado, uma experiência íntima de aprendizado com o nosso Deus e Pai, que é o nosso mestre, é o nosso professor. Então vamos lá, a gente descobriu o que é educação. Agora vamos entender o que é a redenção, né? Porque às vezes a palavra que a gente usa tanto, né? A gente sabe que redenção é salvação, né? É um sinônimo de salvação, mas vamos prestar atenção nos detalhes da palavra. Olha aí, no Novo Testamento, a palavra que é usada para redenção é apolutrosis, né? Que é uma palavra composta por apó e lutrosis, né? Apó, que significa colocar para fora, conduzir, né? Muito parecido com o que a gente estava vendo lá com a educação, né? E lutrosis, que significa redimir, significa resgate, né? Então é como se fosse assim, quase que uma redundância o termo, né? É resgatar de volta, né? Significaria resgatar de volta. Ela denota o preço da liberdade de um escravo, né? Essa palavra é usada para detonar, para definir o preço do resgate de um escravo. Então, a ruptura de uma servidão, cativeiro ou de qualquer espécie de mal, né? É o preço de um resgate. Significa também libertação mediante um resgate. Libertação, redenção, né? E resgate. Então, é assim, a ideia que nós temos aqui é de alguém que estava preso, né? Que foi comprado, e você paga para tê-lo de volta. Isso é redenção, né? No latim, nós temos a mesma ideia, né? A nossa palavra em português redenção vem de redemptio, de redimire, que significa redimir, literalmente comprar de volta, né? Comprar, ganhar, obter. Então você compra de volta aquilo que era seu, né? Você perdeu, né? Mas agora você tem possibilidade de você comprar de volta. Essa ideia de comprar de volta, de resgatar, é muito presente ali no Antigo Testamento. Por exemplo, quando uma pessoa tinha um terreno e ela tinha dívidas e tudo mais, precisava vender o terreno para conseguir um dinheiro para pagar uma determinada dívida, ou sei lá, para comprar alguma outra coisa, ele depois de um tempo, depois de um período, né, ele poderia resgatar, ele recebia novamente o terreno de volta. Ou seja, aquele terreno vendido não ficava nas mãos da pessoa que comprou para sempre. Ele voltava para o seu antigo dono. É o resgate, né? Então, a ideia do resgate, ela está presente na palavra de Deus, em muitos momentos. E ela tem um motivo para isso, porque todos esses símbolos, né, todos esses detalhes da legislação judaica referentes ao resgate, apontavam para o maior resgate, que é o resgate de Cristo na cruz. Cristo na cruz pagou o preço, né, pelo nosso resgate. O sangue de Jesus é a moeda nesse comércio aí, é a moeda utilizada. Quando Cristo derrama o seu sangue na cruz, ele compra, né, ele passa a ser o dono de todo aquele que aceita o seu resgate, todo aquele que deseja, né, voltar para os seus braços. Então isso é redenção, isso é redenção. A verdadeira educação, ela nos conduz a isso. A verdadeira educação, ela nos faz compreender melhor o plano da redenção, o nosso papel nesse plano, né, de resgatados, como resgatados. Então Cristo ele pagou um preço
E nós temos que ter a noção, temos que ter o entendimento de quão grande foi esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para nos redimir, para nos resgatar, né? Então vamos lá. Qual o propósito de Deus com o resgate, com esse trabalho de resgate, com esse trabalho de educação, né? Lá em Romanos 3:23, vem dizendo o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, qual é o propósito de Deus com a educação cristã? O propósito de Deus é restituir ao homem a glória de Deus que foi perdida, ou seja, a imagem de Deus. Quando o homem saiu das mãos do Criador, ele saiu perfeito, tanto Adão quanto Eva eram perfeitos. Os seus filhos seriam perfeitos, os filhos de seus filhos seriam perfeitos, a humanidade toda seria perfeita se os nossos primeiros pais não tivessem caído. Mas como eles caíram, então se cumpriu isso que o verso acabou de dizer. Passaram a ser destituídos da glória de Deus. Eles perderam parte da imagem, perderam parte da semelhança que havia com Deus. Nós temos agora nós somos uma pálida semelhança do que Deus é. E à medida que o tempo vai passando, mais distante vamos ficando, né? Chegará um tempo que a humanidade, né, vai acontecer aquilo que Jesus disse, que viveremos como nos dias de Noé, como nos dias do dilúvio, né? E a situação do homem vai chegar a tal ponto que não será possível fazer mais nada por ele. E aí vem a destruição, vem o fim, né? Jesus volta para buscar os seus, e infelizmente aqueles que não trabalharam ali para se aproximar do Criador, infelizmente serão deixados aqui na Terra, né? O plano da redenção, então, ele tem esse propósito: restaurar no homem a imagem de Deus que foi perdida. Esse é o propósito máximo. E todo o trabalho e empenho, né, em toda a palavra de Deus, né, você lendo do Gênesis até o Apocalipse, o objetivo, o plano, o foco é sempre fazer com que o homem seja restabelecido à sua condição original. E isso só é possível por meio de Cristo. Isso o homem não consegue, o homem não tem condições de restaurar o seu caráter. Ele não tem condições de tirar, de arrancar o pecado de dentro do seu coração, de dentro do seu ser, né? Isso está impregnado, faz parte é a própria natureza humana. Nossa natureza é pecaminosa. Então, nós temos que passar por um processo. Esse processo é um processo de relacionamento com Cristo, né? Então, Cristo, nesse processo, ele é o nosso mestre. E esse é o tópico seguinte da nossa lição aqui. Jesus como professor, né? Lá em Isaías 11, verso 9, vem declarando assim: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor? Isso também é um processo. Quando a gente lê o capítulo 11 de Isaías, né, você, né, dá uma pausa depois aí, vai lá na Bíblia, lê o capítulo 11, vê sobre o que ele está falando. O capítulo 11 começa apresentando o Messias, o trabalho do Redentor, né, o trabalho de Cristo, né, a parceria que haveria entre Cristo e o Espírito Santo nesse trabalho. E qual é o propósito de Deus? Trazer ao homem, à humanidade, o conhecimento de Deus que foi perdido. Aí no fim ele declara que a terra no fim vai se encher do conhecimento do Senhor. Isso é um processo. Cristo trabalhando com a sua igreja como mestre, ele vai transmitindo a sua verdade ao mundo. Nós somos os alto-falantes de Deus, né? Nós somos esses instrumentos, somos ministros para isso. Nós temos o dever, temos a obrigação, temos uma comissão. Jesus ele declarou o seguinte: ide pregai o evangelho a toda criatura. Nosso trabalho é pregar o evangelho a toda criatura. Então nós, nesse processo de educação, nós somos educadores também. Nós temos que levar o evangelho a todo mundo. Mas para isso eu tenho que ter Cristo como meu mestre. Cristo é o mestre principal nessa história, né? Cristo ele recebeu todo o conhecimento do Pai para transmitir à humanidade, né? Para transmitir aos homens. Então, durante todo aquele tempo que ele esteve aqui,
né, 3 anos e meio, né, de seu ministério aqui na Terra, ele conseguiu, ele pegou tudo aquilo que foi dito lá atrás pelos profetas, foi dito por Moisés, na lei cerimonial, nos salmos, nos livros de sabedoria. Ele pegou tudo aquilo e deu, assim, ele deu uma ampliada, né? Ele aprofundou o conhecimento do povo da época naquelas questões. E os homens que vieram depois, os discípulos, o apóstolo como Paulo, por exemplo, Pedro, eles foram desenvolvendo cada vez mais. E esse processo continua até hoje. Né? Até hoje a Igreja de Deus continua trabalhando, estudando, se debruçando sobre a palavra de Deus para transmitir esse conhecimento a todos, né? Encontrando cada vez novas joias, né? Não joias diferentes daquelas que nós já temos, mas você vai vendo que o brilho da joia aumenta. É a mesma joia, mas com um brilho maior. Ou seja, o seu conhecimento sobre Deus amplia, né? Você passa a ter uma compreensão mais profunda, mais concreta a respeito da natureza de Deus e do plano da redenção. E o nosso trabalho, a partir do momento que nós adquirimos esse conhecimento, é levar aos outros. Porque esse conhecimento é que vai transformar o ser humano. Né? Esse conhecimento que vai fazer com que o homem possa, de novo, representar a Deus de forma correta aqui na Terra. Que a imagem de Deus possa ser restaurada da forma correta aqui na Terra. Né? Com isso, eu não estou querendo dizer que nós vamos ser perfeitos. Né? Existe uma passagem bíblica que fala assim, que nós devemos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai que está no céu. Mas não confunda essa perfeição com perfeccionismo. Não tem condições, não tem como o ser humano ser perfeito, né? Sem mancha nenhuma de pecado aqui na Terra agora, nesse momento. Como eu disse, é um processo. Esse processo leva a vida toda. Né? Você vai estar ali na cama nos seus últimos dias, mas ainda vai estar nesse processo. E é bom que permaneça, porque se você permanecendo, morre salvo. Quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, quando ele tocar a sua trombeta e der ordem para que os homens saiam dos seus túmulos, para que os seus filhos ressuscitem, eles ressuscitarão transformados. Aí nesse momento não tem mais natureza pecaminosa. Né? É a etapa final. Né? A salvação ela acontece em 3 etapas. A primeira etapa é a justificação, que é quando somos perdoados dos nossos pecados, não quer dizer que somos perfeitos. O segundo passo é a santificação, que é o processo de aperfeiçoamento. Né? A cada dia, Paulo declara assim, a cada dia morro. Né? Cristo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esse viver novo, renovado de Paulo aqui, vai a cada dia matando parte da sua natureza. Por isso que ele declara, a cada dia morro. Né? Parte da sua natureza vai morrendo. Isso acontece conosco também. Né? A partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu tenho Jesus como meu mestre, meu professor, e eu vou aprendendo e vivendo aquilo que eu aprendo dele, parte da minha natureza pecaminosa vai morrendo, vai sumindo, vai minguando. Mas isso é um processo que dura a vida toda, e você termina a vida e não acabou. Quando Cristo vem, aí ele faz aquilo que também, a primeira parte do processo é possível para o homem também. O final não deixa de ser. Então nós falamos de justificação, santificação, e agora vem a última etapa, que é a glorificação, que é quando Cristo ou transforma aqueles que estarão vivos, né, quando ele voltar, e já ressuscita os seus filhos transformados. Aqueles filhos que morreram com natureza pecaminosa, ressuscitam agora sem a natureza pecaminosa. Ressuscitam agora com um corpo glorioso. Então essa vai ser uma cena assim maravilhosa, né? Esse é o grande momento, o grande anseio na vida de todo cristão verdadeiro, é esse momento, o momento em que Cristo retornará nas nuvens dos céus. Né? Mas para isso temos que passar pelo processo. Jesus Cristo como mestre. Né? Nós temos na Bíblia homens e mulheres sábios que transmitiram, como eu disse, o nosso papel aqui também é o de transmitir esse conhecimento que Deus nos concede. E um exemplo disso foi Salomão. Né? Olha o que a palavra de Deus fala sobre Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar.
E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então, veja, a sabedoria de Salomão ela se tornou conhecida no mundo antigo. Né? Ela era maior do que a sabedoria dos egípcios. Porque na época de Salomão, o povo, assim, né, dois povos que brilhavam muito ali em questão de conhecimento, de entendimento, assim, de ciência, era o povo egípcio e o povo assírio. Né? Eles tinham muito conhecimento. Na verdade, até hoje a gente utiliza muitas coisas que foram desenvolvidas lá, naquela época. Né? Você não tem noção. Né? Procure estudar a história do Egito e dos povos ali que viviam na região da Mesopotâmia, vocês verem a ciência deles como era avançada, né, para a época. Mas olha só o que a palavra de Deus fala, que Salomão excedeu a esses homens aí, excedeu. E diz mais lá em 1 de Reis 4, 33, 32, 33. E disse, né, Salomão disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido de sua sabedoria. 1 de Reis 4:34. Esse último verso, ele trabalha justamente o aspecto missionário da vida de Salomão. Salomão ele foi um grande rei sábio, não só porque ele escreveu sobre animais, escreveu sobre plantas. Salomão, a sabedoria de Salomão estava no conhecimento de Deus. Né? Ele próprio escreveu assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o aspecto mais notável da sabedoria de Salomão era justamente a reverência e o temor que ele tinha para com Deus. A sabedoria que ele tinha, na verdade, foi um presente de Deus. A primeira coisa que ele pediu ali, quando começou o seu reinado, foi sabedoria a Deus para governar os homens. E Deus falou assim, eu vou dar sabedoria e muito mais. Eu vou dar sabedoria e muito mais. O pedido de Salomão foi um pedido assim fantástico. Ele já mostrava que tinha conhecimento, sabedoria. Porque esse é um pedido de um homem sábio. Né? E Salomão, ele contagiou os povos da sua época. Né? A sabedoria dele alcançou as nações vizinhas. Então muitos vinham de longe para ouvir falar sobre esse conhecimento, essa inteligência. E eles acabavam presentes de Deus, porque Salomão ele era um homem simples, ele não colocava a sua grandeza, ele não tinha um orgulho, né? Ele não colocava a sua grandeza como se fosse algo dele mesmo, mas ele agradecia sempre a Deus por tudo aquilo que ele tinha. E as pessoas que o visitavam acabavam aprendendo sobre a grandeza de Deus. Eles vinham procurar Salomão, eles vinham procurar esse grande homem, esse grande sábio, esse grande filósofo, mas quando chegavam lá, encontrava a maior de todas as sabedorias, que é o conhecimento de Deus e o plano da salvação. Esse é o nosso trabalho também. Essa é a nossa função. Peça sabedoria a Deus. Lá Tiago fala que nós devemos pedir sabedoria a Deus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Na verdade, todo mundo tem que pedir, porque ninguém tem sabedoria. Viu? Não pense você, eu tenho sabedoria, não preciso pedir para Deus. Não é assim. Né? Você também não tem sabedoria. Eu não tenho sabedoria. Eu tenho que pedir sabedoria a Deus. E a todos ele dá. Ele não nega sabedoria para ninguém. Peça a Deus de verdade e você vai receber sabedoria para realizar os seus trabalhos, para realizar seus planos, os planos da sua vida e, principalmente, para levar o Evangelho a toda criatura. Isso nos leva à etapa final do nosso estudo aqui, que é a educação na igreja primitiva. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja que continuou o trabalho de evangelismo de Jesus, continuou com a missão de levar o evangelho aos homens. Missão essa que chega até nós. A comissão deles é a mesma nossa. A comissão é a mesma. E hoje nós temos mais conhecimento que eles, viu? Porque nós estudamos a palavra de Deus e descobrimos coisas novas. Nós sabemos agora de coisas que eles também não sabiam, que eles não compreendiam. Muitos daqueles homens escreveram e falaram sobre coisas que
era a missão deles falar, mas eles mesmos não tinham entendimento para discernir o aspecto, né, a grandiosidade das verdades que eles próprios estavam revelando. Hoje nós temos, não quer dizer que temos tudo, né? Sabemos mais que eles, mas as gerações futuras saberão muito mais do que a gente, porque o conhecimento ele vai evoluindo, ele vai crescendo, ele vai se descortinando, né, como o sol que nasce e até o momento que ele chega ao meio-dia, quando é a hora que ele mais brilha, né, a hora que ele mais resplandece sobre a terra. Assim é o conhecimento de Deus. Nesse trabalho, nós temos um auxílio muito importante. Presta atenção no texto. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Então aqui no capítulo 14 de João, nós temos a promessa do Consolador, que foi dada por Cristo. O Consolador aqui é o Espírito Santo, o Espírito de verdade. E ele declara que o Espírito de verdade vos conduzirá, vos ensinará todas as coisas. O Espírito de verdade também é o nosso mestre, também é o nosso professor. Nós precisamos do Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Nós precisamos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, para entender a Bíblia, né? Nunca, toda vez que você for estudar a palavra de Deus, for estudar a Bíblia, não comece estudando sem conversar com Deus antes, né? Você se ajoelha ali, ou você sentado ali à mesa, faça uma prece ao Senhor pedindo entendimento e conhecimento para que você possa compreender aquilo que você estará lendo. E Deus vai ouvir sua prece, né? Ou Ele vai derramar luz para você, você vai ter entendimento ali para conhecer, para entender bem o texto, ou Ele vai mandar alguém para instruir, como Ele fez com aquele eunuco no caminho, né? Com aquele eunuco que estava voltando para a sua terra. Jesus mandou um dos seus discípulos até ele, né? O Espírito Santo conduziu o seu discípulo até ele, para que ele entendesse o livro de Isaías. Então Deus trabalha de várias formas, mas Ele não vai deixar você na mão de jeito nenhum. Se você pede conhecimento, pede entendimento para entender a palavra de Deus, Ele vai dar o entendimento. Então o Espírito Santo, ele foi importantíssimo ali no início, no crescimento da igreja cristã primitiva, e ele continua importante, essencial e imprescindível nos dias de hoje. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo nós não podemos nos arrepender dos nossos pecados. Só existe arrependimento dos pecados porque o Espírito Santo trabalha no coração do homem, né? A palavra de Deus fala assim que Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo essa obra não acontece. E se nós não somos convencidos do pecado, né, nós continuamos em pecado. E se continuamos em pecado, não somos salvos. Então, o Espírito Santo é quem nos convence e nos conduz a Cristo. E nos faz conhecer, entender as maravilhas da sabedoria de Cristo. E faz com que nós absorvamos esse conhecimento. E o Espírito Santo também é aquele que rega esse conhecimento, essa semente no nosso coração, para que ela cresça e tome conta de todo o nosso ser. Então o Espírito Santo, ele é essencial. Jesus falou assim, olha, aquele que não nascer do Espírito não tem vida. Né? Aquele que não nascer do Espírito não tem a vida eterna, não tem como. Então o Espírito Santo, ele é essencial nesse trabalho. Né? O apóstolo Paulo, ele foi um grande missionário, não só porque ele era um homem fantástico, um homem brilhante. Ele fez o que fez porque o Espírito Santo estava com ele. Se o Espírito Santo não estivesse com ele, ele podia ser o que fosse. Ele podia ser o maior filósofo da Terra. Ele não ia sair do lugar. A obra dele fracassaria. Mas como ele era um homem brilhante, que deu as mãos ao Espírito Santo, o Espírito Santo usou todos os dons, as capacidades que ele tinha, os talentos, para a proclamação da sua verdade. E ele, né, ele assim, é um grande precursor aí, o grande divulgador, né, o grande apóstolo
aquele que levou o evangelho em praticamente o mundo todo daquela época dele. Mas não foi só ele, né? Todos os outros apóstolos de Jesus fizeram um grande e excelente trabalho porque estavam ali unidos ao Espírito Santo. Então, ore pedindo a Deus o Espírito Santo. E ele também vai conceder o Espírito Santo, que é o principal. É o principal para realizar o trabalho, né? A nossa missão é essa. O trabalho da educação cristã é restaurar no homem a imagem de Deus. E a partir do momento que essa restauração começou na nossa vida, eu tenho agora o dever e a obrigação de levar esse conhecimento à vida de outras pessoas para que a vida de outras pessoas também seja restaurada. Nós somos restaurados para sermos restauradores, né? Nós fomos pescados para sermos pescadores. Então nós temos que fazer o mesmo trabalho que o mestre fez, né? O nosso mestre nos tomou como discípulos para sermos mestres de outros. Que Deus abençoe você nessa jornada. Continue aí estudando a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus o abençoe, o conduza, o faça crescer na graça, no Evangelho e te use como instrumento na proclamação do Evangelho. Até o próximo vídeo. Tchau.